Olá a todos, o meu nome é Norberto Gonçalves da Cruz, sou um bandolinista e estou aqui para trocarmos impressões para os amantes do bandolim ou para quem está a começar a bandolim e tentar dar uma ajuda para quem esteja interessado em saber um bocadinho mais sobre este maravilhoso instrumento. Ok, pessoal, vamos falar em relação às palhetas. Não sei se muitos de vocês devem se perguntar, por exemplo, em relação a qual é o tipo de palheta que eu devo usar ou qual é o tipo de palheta que é o certo de usar. A verdade é que é uma conversa um bocadinho como as cordas. Não existe uma corda certa. Depende de cada um de vocês e depende do instrumento que vocês têm. E depende também, mas principalmente, o tipo de som que vocês querem ter e querem alcançar. Em relação às palhetas, eu penso que há uma coisa que é preciso ter um bocadinho em consideração, é preciso ter isso bem presente. Não é tanto a marca ou o tipo de palheta, mas é preciso ter o cuidado em que seja uma palheta que vos proporcione um som mais definido possível. No bandolim é muito simples de sujar o som, é muito simples de criar um som não tão bonito e de perder muita definição até na vossa execução. Por isso tenham cuidado um bocadinho, que depende muito da palheta às vezes. Não é só um fator técnico, mas depende mesmo do tipo de palheta que vocês estão a utilizar. Vão à procura, vocês podem pesquisar em relação às palhetas, estejam à vontade para fazer isso. Tenham em consideração só o tipo de material que a palheta é e eu vou-vos explicar um bocadinho em relação a isso. Eu acho que uma palheta, para ter um som mais definido possível, deve ser um bocadinho rígida. Mas atenção aqui nisto. Escolham uma palheta, um material, onde esta rigidez não seja derivada do facto da palheta ser muito grossa. Estão a perceber? Porque se uma palheta é muito grossa, eles vão ter muita dificuldade mesmo em articular a mão direita. Escolham, por exemplo, um material que se calhar seja bastante rígido, mas tentem manter a palheta o mais fina possível. Está bem? Vou-vos dar alguns exemplos. Por exemplo, uma palheta de plástico tipo esta é bastante rígida, mas é um plástico que é muito grosso, torna-se um bocadinho grosso demais. Isto vocês não querem, acreditem. Outra coisa que vocês também, eu acho, na minha opinião, que não é muito relevante e pode criar mais problemas que vantagens, é o facto da palheta ser muito grande. É uma coisa que depois torna-se pesada na mão. A mão deve trabalhar de uma maneira um bocadinho mais livre possível e depois vamos falar noutras aulas posteriormente em relação a como deve ser a postura, na minha visão, em relação da execução ser o mais limpa possível. Depois temos aqui, por exemplo, eu acho que as palhetas devem ser pequenas, tipo mais ou menos como este modelo aqui. Este modelo de palheta aqui é uma palheta de tartaruga. Uma das vantagens da tartaruga, tirando o facto que como material simula um bocadinho a unha humana, como funciona também para a guitarra, o que proporciona um timbre muito bonito. Outra vantagem para o bandolinista é que, como vocês sabem, as palhetas consomem-se tocando, executando, eles vão-se consumir à ponta. O que vocês fazem? Utilizando uma lixa, vocês têm a possibilidade de trabalhar a palheta, exatamente como faz um guitarrista com as unhas. E tem aqui outro tipo de material que não é a tartaruga, que é uma palheta de um plástico. Vocês encontram na internet esta marca, por exemplo, são as Pick Boy, que eu até me dou bastante bem. Porquê? Porque as palhetas de tartaruga são muito raras de encontrar, como se fosse um bocadinho difícil de encontrá-las. Então, os bandolistas tentam outros compromissos, ir à procura de outros materiais, até vocês podem dar opiniões e sugestões e podemos falar um bocadinho em relação aos materiais conjuntamente, o que é interessante. Esta que eu uso, estas Pick Boy, dão uma rigidez que precisam. Estão a ver? Não é uma palheta grossa, fina, é muito parecida com a tartaruga. Vocês reparem, esta tartaruga, esta é a Pick Boy, e me proporciona o facto de trabalhá-la. Eu posso trabalhar a palheta. A única diferença em relação à tartaruga é que se consome muito mais rapidamente. Mas no fundo isso não é um problema, porque também encontram-se mais. Então é a minha palheta, posso ter o cuidado de trabalhá-la. E trabalhar a ponta, sempre como se fosse uma unha para um guitarrista. Trabalhar de maneira que a minha palheta esteja sempre da maneira como eu quero. Posso fazer este trabalho aqui. Obviamente, a ponta da palheta eu vou trabalhar em relação ao repertório que vou fazer. Se tenho que fazer uma coisa em muita agilidade, vou tentar que a minha palheta seja o mais em ponta possível.
Se eu utilizar uma coisa que envolve acordes ou coisas deste tipo, treinadas assim, convém que a palheta seja um bocadinho mais redonda, porque agarra mais corda. Considerações a ter em relação à rigidez da palheta é que vos proporciona definição de som. Porquê? Porque o ataque é quase imediato. Isso é uma coisa que vocês querem. Se vocês têm uma palheta tipo esta, que sim, tem o tamanho que nós queremos, porque não é assim tão grande, é uma maneira que cabe bem na mão, podemos articular bem, não atrapalha. Mas é uma palheta que é fina, mas é demasiado mole. Isto acontece, o que é que vai acontecer? Como vocês executem, vai chegar tudo em atraso. Ok, pessoal. Antes falámos em relação à grossura da palheta, em relação a como ela deve ser rígida ou mais flexível. Tenham um cuidado em relação a isso. Como já falámos, por causa da definição do som que vocês querem obter. Há outro aspecto importante, que é em relação ao timbre. Por isso, vocês também, quando escolhem os materiais que querem para as vossas palhetas ou com a procura, tenham atenção em ouvir o tipo de timbre que vocês vão ter. Se vocês reparam, por exemplo, se eu utilizo esta palheta aqui, que é aquela mais grossa, assim, ela soa um bocadinho não tão definida e tem um som um bocadinho desequilibrado. Uma palheta como esta, por exemplo, que é aquela um bocadinho mais fina, reparem. É mais metálico e perde-se muito o controle no trinado. Se reparem, não é um som muito uniforme. Isso é importante também. Se eu uso uma palheta desta tipologia, como aquela Speedball que eu utilizo, que é bastante parecido com a tartaruga, a que se aproxima mais, pelo menos, daquelas que eu tenho utilizado, tem um som um bocadinho mais uniforme. É um bom compromisso, mas obviamente depende dos gostos de cada um, ok?